Olá, amados, graça, paz e prosperidade sejam da parte de Cristo, nosso Senhor. Bem-vindos a mais uma resenha da tarde. Então deixa o like, assina a notificação, se inscreva no nosso canal, seja nosso parceiro. Se você quiser contribuir também, nós temos aí a chave Pix da empresa, né? A palavra viva não é igreja, deixando bem claro, igreja, empresa, os nomes são iguais, idênticos, Igreja Batista, Palavra Viva, mas o Ministério Apostólico Palavra Viva envolve a igreja e também a editora e a TV. Tá? Mas isso aqui são outras coisas. A igreja está lá, nós não mexemos com a igreja aqui, tá bom? Se você quiser, contribua, nos ajude abençoando este trabalho. Também siga no Instagram, PRJ Maurício, PR José Maurício, no Twitter, no X, @PR José Maurício, no TikTok, PRJ Maurício. No X também, TV PV70, tá bom? Pode nos seguir. Sempre bênção. Mas vamos lá, amados, vamos para a nossa resenha, antes que alguém reclame de que essa resenha nunca começa, meu Deus do céu, pastor enrola. Gente, é uma resenha. A gente sempre explica aqui, resenha. Então, sentido de resenha, bater papo. Resenha é bater papo, é conversar, joga a conversa fora. Resenha, no dia que for curso, aí os irmãos sabem que curso é diferente, né? Olha aí, gente, madrugada e os ataques espirituais. Primeiro, por que somos atacados de madrugada? Nós sabemos hoje, eu sei que os evangélicos não dão certos nomes, mas eu não tenho problema com isso, eu me permito falar nomes que eu quero falar. Onde é que está isso na Bíblia? Tem muita coisa que não está na Bíblia e você vive. Então vamos parar com essas palhaçadas de onde está isso na Bíblia para dar nome às coisas. Nós temos que tomar cuidado para não dissolver a sã doutrina, de não desvirtuar a palavra de Deus. Mas o que acontece conosco? A maioria de nós não sabe, mas somos perseguidos e obsediados, goste você ou não. Ai, pastor, mas eu não vivo em pecado, eu não vivo, eu não tenho prática, eu até tenho mais fragilidade. Meu querido, minha querida, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vou explicar uma coisa para você. Quanto mais, eu falei isso ontem no curso, quanto mais você busca, mais você mexe com o mundo espiritual. Quanto mais você agrega valores espirituais, mais você aguça o mundo espiritual em relação a você. Se você não sabe disso, fique sabendo agora. Então, novidade para você, anota aí. Quanto mais eu me envolvo no mundo espiritual, quanto mais eu busco o mundo espiritual, quanto mais eu cresço no mundo espiritual, mais o mundo espiritual fica aguçado por mim. Ok? O que é aguçado? Não estou dizendo que você está no inferno, que vão te levar para o inferno, que isso. Não, estou dizendo que você agora é um alvo. Né? Você é um alvo no mundo espiritual. Então entenda que não estou dizendo que vão fazer, vão te atacar, vão acontecer, mas com certeza você é um alvo onde estão te monitorando, estão te vigiando, estão te visitando. Isso aí não adianta você, goste você ou não. Goste você ou não, isso é uma realidade. Ah, mas eu sou profeta, eu sou pastor. Ué, não é porque na Bíblia não está escrito que Daniel, José, Elias, Moisés, Oséias e outros mais, sabe? E o problema é que, por não estar escrito que é um diabo, que é um demônio na vida deles, muitas vezes eles foram levados, tentados e até mesmo provados por espíritos malignos que vieram sobre eles, ataques espirituais. Você acha que depois que Elias derrotou os profetas de Baal, aquela depressão que veio sobre ele foi o quê? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, Tiago vai dizer isso. Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Leia lá o que Tiago disse. E orando com instância. Só que eu quero me ater a isso. Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Que sentido? Fragilidade, medo. Chega, não quero morrer, não quero viver mais, prefiro morrer. Então vamos entender como funciona essas questões. Nós somos atacados. Não são ataques frontais, mas são ataques de obsediação, de perseguição. E isso independe se você está em legalidade, pecado. Eu gosto dos crentes, né? Os crentes, super crentes. Não, se você não estiver em legalidade, o demônio não lhe atacará. A Bíblia diz que o diabo não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus e não vive na prática do pecado, o diabo não lhe toca. Mas a temática nossa aqui não é o diabo te tocar.
A temática daqui é o diabo te atacar. Te tocar é uma coisa, te atacar é outra, te vigiar é outra. Paulo fala para a igreja em Éfeso: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir às armadilhas, às astutas ciladas do diabo. Se isso não fosse uma verdade, então Paulo não precisava falar sobre a armadura de Deus, Paulo não precisava mandar as pessoas vigiarem, Paulo não mandaria as pessoas, se vocês estão debaixo do Espírito, não satisfareis a concupiscência da carne. Paulo não escreveria isso aos Gálatas no capítulo 5, a partir do verso 16. Não precisava. Não precisava falar nada disso, simplesmente deixa rolar. O diabo não lhe toca, o diabo não mexe com você, o diabo não lhe persegue, é ruim, hein? Tá mais fácil o diabo não mexer com o pagodeiro, com aquele que está no meio da bagunça. É mais fácil o diabo não mexer com quem está dançando aí a festa junina aí, do que você que está buscando e procurando. Porque as pessoas que estão lá, elas não são ameaças. Até porque nós temos uma desvantagem. Nós, aspas, menos eu, cara pálida, como diz outro, eu não, cara pálida, nós temos uma desvantagem. Temos um conhecimento muito mínimo do mundo espiritual, e aqueles que acham que conhecem o mundo espiritual não conhecem tanto assim. Infelizmente, a pessoa diz assim: não, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Jora melhor do que você, jora melhor do que eu, jora melhor do que quase todos nós. Ao final, no capítulo 42, verso 5 de Jó, diz assim: eu só o conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu só o conhecia de ouvir falar. Então, se Jó diz que não conhecia Deus, só de ouvir falar que ele conhecia Deus, por que você acha que você conhece Deus, o mundo espiritual e tudo que está em torno de você? Já entrou na guerra derrotado. Já entrou na guerra derrotado. Você entende isso? A pessoa que entra com esse pensamento de que eu sou santo, que eu sou isso, o diabo... Olha, o diabo pode não lhe tocar, mexer com você no sentido de tocar sua pele, tocar sua vida, tocar sua saúde, tocar nos seus bens, mas entenda, o mundo espiritual é extremamente legalista. Então, se você estiver... Basta alguém na sua... Gente, olha só, o que foi a capa de Acã? Deus de Israel: vocês vão entrar em Jericó, vão derrubar Jericó e não peguem nada em Jericó, nenhuma unha. E no Egito, o Senhor falou assim: nenhuma unha ficará. Pegue tudo que vocês têm que pegar do Egito como indenização. Em Jericó não tinha que indenizar Israel. Então Deus falou assim: não peguem nada, nenhuma unha vocês podem pegar. Olha a diferença de Jericó para Egito. No Egito, Deus manda pegar. Pega tudo, não ficará nenhuma unha dos hebreus aí. Pega tudo. Mas em Jericó, Deus fala: não pode pegar nada. Aí vai Acã, em sua casa, pega várias capas, pega vários tecidos. Só que Jericó era uma cidade amaldiçoada, estava debaixo de uma potestade, estava debaixo da potestade ali de Baal, de Moloque, ou seja, das potestades locais ali da Cananeia. O que acontece então? Acontece que, por causa de uma pessoa, Israel todos os hebreus pagaram numa guerra que era para vencer fácil, e Josué fica assim, sem entender nada: Senhor, por que perdemos essa guerra? Estamos contigo. E Deus fala assim: tem ilegalidade no arraial. O que Josué fez? Qual o pecado de Josué? Josué tem culpa? Os outros tinham culpa? Então vamos lá, começa por aí. Se você na sua casa tem um filho, uma filha, um pai, uma mãe, uma cunhada, um sogro, uma sogra, seja lá quem for na sua casa, que não estiver no mesmo nível de espiritualidade de você, a sua casa será visitada sim, todos os dias, todas as horas. Não tocará em você, não tocará nas coisas da sua casa, mas a visitação está aberta. A sua casa é uma Disneylândia para os demônios. Mas se eu tiver um discernimento de espírito, e se eu tiver um discernimento e orar, eles vão embora, com certeza. Se você orar, se você pedir, se você ordenar, se você clamar, se você com autoridade mandar embora, vai embora, com certeza. Vai embora, porque você, mais entenda, vai embora naquele momento. Vai embora por aquele momento.
por aquele momento, vai embora, porque você mandou, você ordenou, sai da minha casa. Só que entenda, você não pode impedir do demônio ir atrás de uma fragilidade do seu filho, da sua filha. Você não pode impedir que eles vá atrás de uma situação, de repente, do marido, da esposa, que no trabalho... Gente, o que é uma aliança? Uma aliança é quando você se liga psiquicamente a uma pessoa. Todo mundo pensa que ligação psíquica é só sexualidade. Não. Se você se torna a melhor amiga de infância de uma pessoa, preste atenção que eu vou explicar. Titio vai explicar para você. Sei que não te explicam isso na igreja, mas titio aqui vai explicar. Sem arrogância, com muita humildade. Olha só. Você, neném, você é de Jesus. Né? Repete comigo, eu sou de Jesus. Isso, você é de Jesus. Então, neném, quando você fica muito coleguinha daquela tua coleguinha do trabalho, aquela coleguinha que você ama muito, porque ela é gente boa, só falta receber Jesus, a tua coleguinha, né? Então, aquela coleguinha do trabalho que só falta receber Jesus, ela namora, ela fornica, ela vai para motel direto com o namorado, com o noivo, o namorado dela. Mas você é muito amiguinha da sua amiguinha. E você diz, eu vou levar ela para a igreja para aceitar Jesus. E eu me ligo psiquicamente muito a ela. Eu sou muito ligada psiquicamente com ela. Eu sonho por ela, eu oro por ela. Eu digo assim, eu sonhei que você estava sendo perseguida. Ela ora por mim, miga, ora por mim. Então, o que acontece? Você tem uma ligação psíquica. Tá entendendo, crente? Fazendo referência ao sábio Tiririca, abestado, você está tendo uma ligação psíquica, abestado, com essa pessoa. E ao ter uma ligação psíquica com essa pessoa, você cria uma ponte para a sua alma, porque a sua alma está ligada à alma dela. Davi se apegou à alma de quem? Davi se apegou à alma de Jonatas, o filho de Saul. Você entende isso? Aí você acha que está sendo bonzinho. Eu acho legal quando alguém quer ser melhor do que Deus. Não, mas nós precisamos salvar as pessoas. Nós precisamos orar por elas, levá-las. Você precisa tomar conta da tua vida. Meu óculos está imundo. Produção, se puder trazer um papel higiênico aqui para mim, um pedaço só para limpar. Esse óculos está imundo. Você percebe isso? Sim, eu já canto essa pedra, Lisandra, há muito tempo. Olha com as alianças que você... Olha as alianças que você... Sim, somos atacados todos os dias. Depende, Elisete. Sim, pode. Gente, eu vou levar lá. Calma, eu vou chegar nos sonhos também. Gente... Vamos lá. Quem é que gosta de cantar a música do Roberto Carlos? Aquela, eu quero ter 1 milhão. Eu não quero ter 1 milhão de amigos. Primeira coisa, vamos lá. Se você tem muito amigos, alguma coisa está errada com você. Porque ter muito amigos significa ter muitas alianças psíquicas, significa ter muita ligação com as pessoas. Ou você quer ser famoso, ou você quer ser idolatrado, ou você quer ser querido, ou você quer ser validado, ou você quer ser aceito. Entenda. Pessoas que têm muitos amigos, milhões de amigos. Jesus teve 12 apóstolos, só um foi para a cruz com ele. Um negou, o outro traiu, o resto sumiu. Presta atenção. Se você tem inúmeros amigos e muitos amigos, significa que os seus padrões de vida, e eu não estou falando só obrigado, muito obrigado. Eu não estou falando só de padrões morais, intelectuais, significa que os seus padrões de vida são fáceis de ser rompidos. E padrões de vidas que são fáceis de ser rompidos fazem de você uma pessoa frágil. Tá pegando isso aí? Quem gosta de andar em bando, né, são lobos. Lobos que andam em alcateia, pássaros que andam em revoada. O homem ele é um ser social, mas em termos de espiritualidade, presta atenção, você é um ser social enquanto ser humano, mas enquanto espírito, você é um ser solitário. Jesus foi para a cruz com quantas pessoas? Com quantas pessoas se crucificaram com Jesus na cruz? Vamos lá. Os dois que estavam lá, Jesus nem conhecia quem eram os caras.
Jesus mandou algum apóstolo se crucificar com ele? Paulo depois diz lá em Gálatas, já estou crucificado com ele, mas ele está falando uma analogia, falando de forma espiritual. Jesus foi sozinho. Ninguém pode passar pelo que eu vou passar. Ninguém vai morrer o tipo de morte que eu vou morrer. Ele deixa bem claro isso. Então vamos compreender uma coisa. Quanto mais aliança você faz com as pessoas, quanto mais gente você tem ao seu redor, mais fácil você vai ter obsessores e perseguidores ao seu redor. Pastor, mas eu na relação de discipular. Opa! Você quer discipular? Seja forte para você e para o próximo. Seja grande para você e para o próximo. Preste atenção nisso. Sim, amanhã, isso aí, amanhã estamos gravando lá no Religados, tá? Às 18 horas. Amanhã estamos gravando lá no Religados às 18 horas, deve sair na semana que vem, não é isso? Vai ser bênção. Ter amigos é importante, é claro que é importante, mas precisamos compreender o que isso pode nos levar, aonde isso pode nos levar, em que situação isso pode nos gerar. Entenda que essa questão de ataques que vem justamente de obsessores e perseguidores é porque você está no lugar, você está com pessoas que automaticamente se ligou psiquicamente a elas e essa sua ligação psíquica com elas tem gerado uma ponte espiritual no que tange a você estar próximo. Ok, queridos? Entendido até aqui? Vamos mais. Como mais eu posso estar sendo atacado, pastor? Em que parte eu posso estar sendo atacado além dos obsessores? Na parte inconsciente. Durante o sono, nós entramos no estado parcial de inconsciência e no estado de pré-consciência. E aí que está o problema. Você, quando entra no estado de sono profundo, que é o estado mais profundo, você está no mundo dos sonhos. Na mitologia, vamos dizer que você está no mundo de Morfeu. E o que acontece nesse momento? Você entra no estado de pré-consciência profunda ou inconsciência. Ou seja, é parcial, porque a tua parte consciente, ela funciona, mas funciona no modo avião, funciona no modo automático. Você ouve, você sente cheiro, até porque senão você morre. Você precisa ouvir coisas, você precisa sentir o cheiro de queimado, você chega até a sonhar. Se você botar uma música, botar um rádio tocando e alguém fizer alguma coisa que engatilhe o seu estado psicológico, possivelmente você vai até sonhar com aquilo que você ouviu no rádio. Acontece muito isso aí. Então o que acontece? Você entra esse estágio em que você não está dominando totalmente a sua consciência, e esse estado de inconsciência parcial durante o sono é um estágio em que você está frágil no mundo espiritual. E eu vou dizer uma coisa que crentes vão ficar aí talvez um pouco alguns crentes vão ficar até um pouco escandalizados, né? Você entra no estágio, sim, de desdobramento. O que é desdobrar? Sair. Todo mundo sai do corpo. Só que há 3 formas de sair do corpo. Involuntária, nesse estado de sono. Quando nós entramos em sono profundo, nós desdobramos, descolamos, pum. Quem sonha caindo no abismo? E quando acorda, pum. Eu já falei sobre isso. Né? Você sonha que está caindo de um abismo e acorda assustado e dá um pulo assim. Gente, eu sonhei que estava caindo num avião, caindo do abismo, caindo do elevador, caindo de algum lugar, e você levanta assustado, dá aquele salto assim. O que é isso? Né? É o estado, é o que eles chamam de reentrada, né? Só que isso é involuntário. Você tem outra forma de sair do corpo, que é viagem astral. E aí, cada um segura a sua onda. Vai fazer viagem astral? Vai lá. Vai com Deus. Que se você for sem ele, só que com Deus não é viagem astral. Deus não nos dá orientação nem bíblica, nem espiritual, nem pelo Espírito Santo que a gente faça viagem astral. Não faça viagem astral. Nunca faça o desdobramento voluntário. É perigosíssimo. Tá? É perigosíssimo. Porque você sai inadvertidamente, você pode ficar em coma. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu conheço um rapaz que, brincando de viagem astral, fez a primeira, fez a segunda, achou legal, foi fazendo viagem astral e tinha sempre uma história para contar, e ele não estava vendo que ele estava sendo perseguido por vários demônios.
E ele foi para uma região, saiu daquilo que ele entendia como a área de conhecimento, né, a área de cognição dele, ir na casa do fulano, ver isso, ver aquilo, pegar uma foto, ir na França, ir não sei aonde, tá, beleza. Só que um dia ele se perdeu em trevas. Tá, isso é história real. Ele se perdeu em trevas e estava atormentado como se fosse no inferno. Esse rapaz ficou em coma por quase 2 anos e só pela misericórdia de Deus, quando levou uma profetisa, uma jovem profetisa, tá? Uma jovem profetisa na Inglaterra, que orou por ele e Deus mostrou para ela que ele estava perdido num limbo e ele estava entre o mundo espiritual, olha bem como a coisa é séria, ele estava no mundo espiritual e entre o mundo físico. Sabe a Caverna do Dragão? Quem lembra aí, Caverna do Dragão? Estilo Caverna do Dragão. Ele estava no estado vegetativo. E ninguém sabia. Todo mundo falou assim, mas o que houve? Ele caiu, bateu a cabeça, concussão, e faz tomografia, e bate raio-x. Eu não sei se na época tinha tomografia, né? Eu estou falando aqui, mas os exames, né, neurológicos, neuroquímicos, e nenhum médico sabia explicar por que aquele rapaz, aquele jovem rapaz, estava naquele estado. Ninguém sabia. Eu falei, não, ele dormiu, ele disse que fazia viagem, que ele saía do corpo, bababá, bababá. E ele, durante esse tempo todo, para ele não sabia que se passaram 2 anos, só que ele estava perdido num labirinto. Presta atenção, as pessoas que fazem viagem astral, elas têm que tomar cuidado que 2 coisas podem acontecer. Elas se perdem no mundo espiritual, ou elas voltam cheias de demônios tomando conta da vida delas. Ok? E graças a essa jovem missionária na Inglaterra, que Deus levou a orar por ele, o Senhor usou de misericórdia e trouxe ele de volta. Aí ele contou o que aconteceu com ele. E para ele, na cabeça dele, não tinha passado nem alguns dias. Ele tomou um susto quando viu que já havia quase 2 anos que ele estava no estado de coma. E era um coma diferente, porque o coma dele, ele tinha reações, ele fazia, e de repente parecia que ia acordar, nunca acordava. Entendeu? Então, a terceira opção, você sair do corpo, é arrebatado pelo Espírito Santo. É quando o Espírito Santo te guia. Aí sim. Você é guiado pelo Espírito Santo para uma finalidade. Há uma finalidade para você sair do seu corpo, em espírito ou em alma, para que você possa conhecer, ter revelações, acessos, para que você possa conhecer algo novo. Aí é levado pelo Espírito, é arrebatado em espírito pelo Espírito. Ok? Então, essas são as 3 formas de você... Então, essa área aqui, nesse momento aqui, é um momento de inconsciência, é um momento de muita fragilidade. Como é que eu faço para não ser atacado no momento de inconsciência parcial? Primeiro, não veja filmes... antes de dormir, vamos lá, antes de dormir, não tenha discussões, não pense nos boletos. Antes de dormir, não fique preocupado com amanhã. Antes de dormir, não veja filme violento, nem sexual, nem terror, nem drama. Ou seja, procure não se emocionar muito antes de dormir. Antes de dormir, ore, lê a palavra de Deus, medite, tenha um tempo de paz interior, acalme seu corpo. Antes de dormir, agradeça, durma. Outra coisa, não durma, Pai querido e amado, nesta noite eu vim lhe pedir, tira-me da prova, tira-me do laço, Jeová, o inimigo está me cercando, olha Deus, a prova chegando, que deserto, meu Pai querido, meu Deus, não, nem esse tipo de oração, eu peço a você, não faça esse tipo de oração que você for dormir, não. Quando você for dormir, vá dormir em paz eu durmo, em paz eu me deito, em paz eu vou deitar, porque o Senhor cuida de mim. Durma. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado por essa cama. Obrigado, Senhor, pela minha casa. Obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor, por tudo que eu possuo, meu carrinho. Obrigado pela minha casa. Obrigado, Senhor, pelo meu emprego.
durma, gere gratidão. Gente, a química da gratidão é uma endorfina, presta atenção. Você, ao agradecer, você entra no estágio de muita calmaria, de muita serenidade. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Você precisa dormir assim em paz e cercado de um cuidado. A gratidão gera o quê? Cuidado. A gratidão, além de você estar sendo grato, você tem um conceito dentro de você de que você está guardado. Então, quando você dorme, depois de ver filme violento, filme de sexualidade, filme de terror, depois que você briga com alguém, dorme discutindo, com raiva de alguém, dorme pensando em pagamento para amanhã, infelizmente, você vai entrar no estágio de muita facilidade para que espíritos malignos venham sobre você. Essa inconsciência parcial durante o sono vai te deixar justamente fragilizado. E o mundo espiritual vai ver que você está fragilizado e é fácil te atingir, vai ser fácil te atingir. Vocês estão entendendo? Outra coisa, legalidade e fragilidade espirituais. Isso vai atrair demônios famintos. Há demônios que são famintos, eles não se saciam com tudo que eles já consomem. Presta atenção, peraí. Eles não se saciam com tudo que eles já consomem. Há demônios que estão extremamente, sabe, eles estão ali buscando a quem possa tragar, literalmente buscando a quem possa tragar. Então, quando você está nesse estágio aqui, você começa já a sentir e perceber e ver situações. Podem ser ataques frontais, ataques espirituais, né? Podem ser ataques. E pode ser também fragilidades espirituais e ilegalidades, as quais esses demônios querem se aproveitar de você, da sua casa. Então eles vêm mesmo, é um confronto, vem de frente, né? Confronto, ou seja, vem pela frente. E aí você sonha, você tem a sensação de vulto no teu quarto, você vai na cozinha, você tem uma sensação de uma presença ruim. Quantos já passaram por isso? Você vai na sala, você tem uma presença ruim, você sente uma presença ruim, você começa a orar, você se arrepia todo, dá um negócio, você fica assim, meu Deus do céu, tem misericórdia. Ai, Jesus, tem misericórdia. Sim ou não? São legalidades e fragilidades espirituais, a qual nós possuímos, infelizmente. Então nós precisamos estar em alertas nesse momento. Nada de dormir, vai orando, vai se santificando. Outra coisa, você entra no estado de sonhos lúcidos. Aquele sonho que você diz assim, meu Deus, coloridaço, ao vivo, 4K, 8K. Quem já teve esses sonhos lúcidos de 8K? Literalmente você está fora do seu corpo. Literalmente você está fora do seu corpo. E é claro, protegido pelo Espírito Santo. Deus permite, presta atenção nisso, Deus permite que haja, nesse momento, um desdobramento, uma saída, mas Deus te guarda. Neste momento, Deus está te guardando. Por quê? Porque é importante que você passe por alguma experiência no mundo espiritual e o próprio Deus permite que aconteça com você. Na Bíblia você vai ver Ezequiel passando por isso. Você vai ver vários profetas, João, Ezequiel. Você vai ver Elias, muita gente tendo e fui levado pelo Espírito, foi arrebatado pelo Espírito e o Espírito me mostrou. Tá? E você ao mesmo tempo sabe que está deitado, olha que interessante que o sonho lúcido, você sabe que está dormindo, sabe que está na sua cama, você sabe que está naquele momento vivenciando um sonho, você sabe que está no sonho, tá? Mas ao mesmo tempo é algo muito lúcido para você. Então essa questão dos sonhos lúcidos, o que é isso? Na verdade, você tem duas análises, né? Você tem várias análises. Tem a análise psiquiátrica, a análise psicológica, dentro da psicanálise. Então você tem várias, e a espiritual. Vou para a espiritual. Muitas vezes nós temos sonhos lúcidos porque Deus permite que tenhamos acesso ao mundo espiritual e aprendamos algumas coisas. Quem já fez mentoria espiritual comigo sabe que nós vamos para o mundo espiritual, gente, é algo incomensurável. Tá? Incomensurável. Então é sonho lúcido. Quando você sabe que você está dormindo, você sabe que está sonhando, você sabe que aquilo ali é um sonho, mas ao mesmo tempo é um sonho muito real. É como se você estivesse se vendo num filme. E várias são as percepções de um sonho lúcido. Várias são as percepções, demônios, anjos, locais, situações de futuro, situações de passado.
Porque, na verdade, a gente sai de um acesso presente, temporalmente falando, a gente sai de um acesso presente e vai para uma dimensão que não tem tempo correto, não tem passado, presente e futuro. Tudo é, nada foi, nada será. É o tempo de Deus, é o time Cronos contra o time Kairos. Então você, de repente, entra nessa questão dos sonhos lúcidos, porque, na verdade, há algo para você entender, compreender, aprender, lidar, passar. Entende isso? Há situações que você precisa passar por elas. Então, os sonhos lúcidos acontecem muito com muitas pessoas. E você tem que tentar lembrar. O que você deve fazer quando você tem esses sonhos lúcidos? Acorda, pega um bloco, caneta, papel, ó. Escreve, tenta, porque depois você talvez esqueça. Ou vai tentar ter outra versão. Faz rapidamente, vai escrevendo. Estive em tal lugar. Ou pega seu celular, abre o gravador de voz, né? E vai gravando. Gente, acabei de sonhar. Eu pensei nisso, eu tive isso. Por quê? Para que você possa, depois desse momento, você fazer uma reflexão do que ocorreu com você. Porque muitos desses sonhos, na maioria das vezes, são sonhos proféticos, são sonhos espirituais. Te levam a uma categoria de ações espirituais. E muitos de nós têm e não conseguem entender. E não conseguem compreender por que teve aquele sonho, por que sonhou daquela forma, por que estava sonhando daquele jeito, por que estava vivenciando. Outra coisa, a proteção espiritual, gente. Muitos de nós, muitos cristãos, não estão mais protegidos espiritualmente. Olha bem. Eu vou no culto. Eu louvei tão bonito, eu chorei com aquele louvor. Ai, meu Deus, naquele momento senti uma presença tão forte de Deus. No mesmo dia que você louvou bonito, sentiu uma presença tão forte de Deus, você teve um sonho terrível. Você sonhou que estava sendo perseguido. Você sonhou que tinha demônios tomando a sua casa. Você sonhou que estava passando momentos difíceis. Você não sonhou, mas nesse dia você sentiu presenças esquisitas na tua sala. Você sentiu presenças esquisitas na sua cozinha. Não sei, você foi ao banheiro e parece que alguém estava te observando no banheiro. Você disse, meu Deus, que incompatível. Pelo amor de Deus. Gente, eu saí de um culto tão gostoso, um culto tão bom, tão bonito, uma palavra tão maravilhosa, um louvor tão abençoado, me ministrou. Como é que eu estou sentindo essas presenças ruins? Então, vamos compreender? Os demônios sabem quem estão protegidos, quem estão com a armadura de Deus. Revestimos de toda a armadura de Deus para possar estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa geração tem abrido mão da armadura de Deus. Nós abrimos mão da armadura de Deus, porque a armadura de Deus é uma construção para a alma. A armadura de Deus não é uma ministração. Eu achava lá atrás, há muitos anos atrás, que vamos ministrar a armadura de Deus. Não, a armadura de Deus é uma construção, é você quem faz a sua armadura pelo Espírito Santo. O capacete da salvação, a couraça de justiça, cingir os lombos com a verdade, o escudo da fé, a sandália da preparação do evangelho, a espada, tudo isso é uma ministração do Espírito Santo em sua construção, e não uma ministração de um curso. Nós podemos, sim, renovar a armadura de Deus numa ministração, mas para renovar você tem que ter alguma coisa. Ok? Se você tem coragem, você chama por fight. Eu chamo por fight. Eu estou deitado. Outro dia eu estava deitado, senti algo estranho, levantei, falei, opa, quem tá aí? Aí quando eu olhei assim para a parede, estavam parecendo, vou falar como se fosse morte, né? Como se fosse aquele assim, na parede, igual um gárgula. Eu falei, o que você está fazendo aí? Ele não falava nada, só olhava. Não atacava, não grunhia, só estava ali. Eu falei, pode sair, que não é lugar seu não. Toda a legalidade, fragilidade que eu vejo aqui agora, em nome de Jesus, eu comecei a orar, Senhor, tem misericórdia, perdoa minha vida, perdoa minha casa, perdoa meus filhos, perdoe... Como Jó, que acordava de madrugada pedindo perdão pela família, Senhor, perdoa qualquer ação, palavra, pensamento, obra. Se eu, ó Pai, estive contra o Senhor, se eu pequei contra o Senhor, na justiça do mundo espiritual, eu peço o teu perdão. A tua palavra diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar. E comecei a orar, daqui a pouco, sumiu. O que estava fazendo ali? Não sei. Depois você vai ficar matutando o que eu fiz de errado, o que eu falei. De repente, preste atenção, olha só o que acontece. Preste atenção, gente, não vai embora. Olha, o pessoal fala assim, besteira, falando uma opção de besteira aí, né, nessa resenha. Isso aí eu já sei, né, besteira, só orar, eu acho legal, os crentes, crente miojo. Crente miojo é uma benção, eles sabem de tudo, é só botar na água, ferver, só que não sabe que miojo mata. Olha só, às vezes... esses espíritos te seguem por inveja de alguém. Porque
A gente se protege do demônio, mas a gente não se protege de inveja. A gente se protege de feitiçaria e bruxaria, não tem que me proteger de feitiçaria e de bruxaria, mas não se protege de uma feitiçaria, de uma obsessão de alma. Uma mulher que fica de olho em você, meu irmão. Um homem que tá doido para pegar você, minha irmã. Que isso, pastor? Que palavra é essa? É obsessão de alma. Então aquela pessoa que tá doidinha em você, minha irmã, ele tem um demônio que acompanha ele. Ele faz uma ligação psíquica com você. Como você não está com capacete da salvação, o que acontece? Ele encontra onde ancorar na tua mente. Como é que eu sei que alguém está ancorando em mim? Quando eu começo a pensar muito numa pessoa sem ter o desejo de pensar nela. Pegou? Pegou? Quando é que eu sei que alguém está pensando muito em mim? Quando eu começo a pensar numa pessoa sem ter o desejo de pensar nela. E de repente eu vou, ai, Deus está colocando no meu coração para orar pelo fulano. Toda hora vem ele na minha cabeça. Perguntou isso para o Espírito Santo? Tu perguntou ao Espírito Santo? Tu perguntou ao Espírito Santo se isso é uma realidade ou você que está criando isso aí? Já perguntou ao Espírito Santo se realmente é para orar por essa pessoa ou essa pessoa está te assediando espiritualmente com setas na alma? Então, aquele espírito que está te visitando pode ser um espírito que, infelizmente, de alguém que está te assediando sexualmente, te assediando passionalmente. Você teve uma briga, discutiu, bateu boca feio lá com alguém e não sei o quê, e o pessoal como é que é o nome? Se ameaçando. Ah, você vai fazer aquela coisa, você entra no estágio, o que acontece? Você entra no estágio, você fica irritado, iracundo, depois até baixa, né? Pô, misericórdia, meu Deus. Oh, meu Deus, tem misericórdia, pai. Tem perdoa, Senhor, perdoa. Ora lá. Aí você pediu perdão a Deus, se aquietou, se acalmou, respirou fundo. Ok. Mas a outra pessoa entrou no mesmo estágio de quietude e paz de espírito que você? Não. Você talvez também nem tenha pedido perdão pelo seu destempero. Você pediu perdão pelo seu destempero? Também não. Então o que acontece? Aquela pessoa que não é cristã e está ali cheia de encosto, demônio em volta dela, ela começa a jogar toda a ira dela para cima de você. Naquele dia, naqueles primeiros dias, ela vai sentir muita raiva de você. Tá de brincadeira, tá pensando que é quem? Tá pensando que é quem? Pensa que é assim, cheio de marra, vai chegar aqui. Olha só, como é que essa pessoa tá transtornada. Os demônios falam, é verdade, vai lá, xinga, amaldiçoa. E a pessoa, tomara que não sei o que. Presta atenção. Vocês estão prestando atenção nisso, gente? Vocês estão prestando atenção? Aquele demônio, ele tá querendo o quê? Ele tá forçando para que essa pessoa, consiga ancorar psiquicamente em você. Como jogar aquele, sabe aquele gancho de três dentes que bate no lugar e fica. Ele tá doido para jogar isso em você. Se você estiver com a paz que excede todo entendimento, não vai conseguir ancorar. Mas se você também, do outro lado, tá do mesmo jeito, com a mesma raiva, enganchou ele, opa! É tudo que o demônio queria. Aí você fica naquele dia todo incômodo. Pô, fulano me tira do sério, cara. Aí, não é brincadeira, não. Que hora que eu falo pra Deus, dá certo não, irmão. Tô pedindo misericórdia aqui, porque por dentro só Deus sabe como é que eu tô. Já enganchou, meu filho. Já tá no teu psique, Tá uma cordinha lá, o cara, como eu disse, a ancorazinha do Batman já tá na tua cabeça. E lá tá... Tá prestando atenção? Presta atenção. Não, pode ancorar se você não estiver protegido. Gente, olha só. Deus não vai deixar qualquer um ancorar você. Você só se deixa ser ancorado porque você não tem o capacete da salvação, porque você não está protegido. Eu acabei de falar isso aqui, gente. Aí, o pastor disse que pode ancorar. Não é assim, não. Não é quem quiser vem ancora. Isso não é bagunça, não. Isso não é feira livre, não. Se você não estiver com a proteção espiritual, qualquer um te ancora. É isso que eu estou tentando dizer. Agora, se você está com a armadura de Deus, cheia do Espírito Santo, protegido espiritualmente, não vai ancorar, vai bater e vai cair, vai bater e vai cair. Mas, via de regra, a gente quando se desentende. Passionalidade, desentendimento, rancor, mágoa, inveja, ciúmes. O que tem na igreja, a gente ancorando os outros, porfia, dissensão, facção, inveja, ciúme. Dentro de igreja, eu vejo. Eu falei, o que é aquilo ali? No início até maldava, achava que era passional, achava que era coisa sexual. Falei, mas depois eu comecei a entender que não era inveja, ciúme.
A pessoa tinha inveja do casamento da outra, dentro da igreja. Inveja do marido da outra, da esposa, inveja do patrimônio. Preste atenção nisso. Olha bem. Livre-se diz, meu Deus do céu. E as pessoas, e os cristãos não sabem disso, que é pior. Os que têm a armadura de Deus, que têm o capacete da salvação, essas pessoas, elas estão protegidas, porque elas têm o capacete da salvação. Elas estão protegidas porque elas estão ali tentando viver uma vida. Elas se desentenderam, elas fizeram, né, elas infelizmente discutiram, bateram boca, estão ali infelizmente num processo de baixa, vão lá, pedem perdão a Deus, se consertam, e mais... Entendam, mas se continuar nessa peleja, aí o que acontece? A pessoa não está liberta. A pessoa tem um demônio, um espírito familiar que anda com ela há trocentos mil anos. O que aquele espírito familiar quer? Ele é um caçador-coletor. Ele é um caçador-coletor, esse demônio, porque ele precisa daquela alma, precisa de outras almas. Então ele vai formando o seu gado através da passionalidade, ou através da raiva, da mágoa, da tristeza. Porque tudo nós nos ancoramos psiquicamente, a raiva, a mágoa, a tristeza, a inveja, o ciúme, a paixão, o desejo, a sexualidade. Vocês estão entendendo isso, gente? Olho grande não pega. Glória a Deus. Se você tem proteção para olho grande não pegar, porque até o pessoal do outro lado sabe que tem que ter o corpo fechado. Sabe o que eles falam? Tenho que fechar meu corpo. Sempre. Porque se eu não fechar meu corpo, posso ser atingido. Olha bem, eu tô falando de bruxo, tô falando de pais e mães, né? Vocês não precisam falar mais. Porque se eu não fechar meu corpo, os caras vêm. Os caras vêm. Quem os caras vêm? Misericórdia. Até eles sabem disso, por isso que eles fecham o corpo deles. Como eles fecham os corpos deles? Fecham os corpos dele espiritualmente pelas entidades que os apadrinham. Se o cara é filho da fulana, se o cara é filho do fulano, se o cara está sob a proteção do Beltrano, não vou falar nome aqui, não quero entrar, né? Não tem dinheiro para pagar advogado por enquanto. Então, ele sabe que está sob proteção. Então ele fala para o fulano assim, me proteja, porque eu... E o próprio que vai falar assim, ó, fulano está tentando te atingir, faz um trabalho aí para você ficar fechado. Aí ele vai lá e fecha o corpo, derrama sangue, paga alguma coisa e fecha o corpo. Os cristãos não entendem que Deus nos propõe fechamento de corpo através da armadura de Deus de Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque nós não temos que lutar contra pessoas, contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Faz sentido para você? Faz sentido isso para você? Então você precisa estar protegido em oração, em gratidão, sempre lembrando que você tem a proteção espiritual do Espírito Santo. Você sempre tem que estar cuidado, você não vai me ver botando nos meus carros, botando o nome da minha empresa, você não vai me ver botando foto minha da minha família. Eu não quero que ninguém tenha inveja de mim, irmãos. Eu não quero criar esse desejo no coração de ninguém. Eu não fico postando nada meu para ninguém, porque eu não vou mostrar uma falsa felicidade para as pessoas. Preste atenção nisso. A nossa proteção vem do Senhor. Mas entenda, nós temos livre agência, nós temos livre-arbítrio para muitas coisas. Deus nos protege daquilo que nós buscamos proteção. Deus nos guarda daquilo. Agora, a nossa alma ninguém toca. A nossa alma pertence ao Senhor. Mas as perturbações, as visitas, os assédios, isso aí, meu querido... Nem Jesus se livrou, você vai querer? Nem Daniel se livrou, nem Davi se livrou, nem Moisés se livrou, nem Elias se livrou. Ninguém se livrou, nem Paulo se livrou. Era perseguido de um emissário do inferno, vem me perturbar. É o meu espinho na carne. Pedro. Então preste atenção nisso. Tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Amanhã nós temos mais resenhas. Amanhã temos mais resenha no Instagram. Eu peço a vocês, deixem seu like, ativem as notificações, peço a Deus que haja uma libertação espiritual e mental em vocês. Isso é importante que você conclua havendo uma limpeza sobre você, uma limpeza do Espírito Santo. Se alguém pode te limpar, é o Espírito Santo através da palavra. A água que nos limpa, aqui, ó. Use a palavra para você limpar sua consciência.
para que você possa purificar o seu coração. Como purificará o mancebo? Guardando a lei do Senhor. Então o Espírito Santo vem nos purificar a consciência através da palavra. O Espírito Santo vem nos dar consciência para que possamos viver o melhor de Deus em profundidade, em santidade e amor. E aí a gente está blindado contra esses seres espirituais. Vão visitar, mas não podem ficar. Não terão nada contra nós. Amém? Vida de oração, vida de meditação, vida de jejum, vida da leitura da palavra, vida de leitura da palavra. Deixe o seu like. Gente, deixe bastante comentário. Olha, o comentário de vocês ajuda o canal. Poxa vida. Vamos sortear perfume, relógio, não é perfume Jequiti não, com todo respeito. Nem Natura não, perfume internacional. Perfume é coisa boa. Mais de 10 livros, mais de 10, vamos 60 livros, que é 10 de cada título. Vamos sortear canecas, muita coisa será sorteada aqui. Então ajuda o canal a crescer para a gente poder fazer sorteio e abençoar a sua vida, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por este dia. Nos ajuda, Senhor, em todo tempo a nos proteger. Nos guarda, nos livra. Livra-nos do mal, Pai. Nos dá discernimento para entender o que está acontecendo, Pai. Os ataques, as setas, as invejas, os olhos grandes, Pai. E que nós possamos nos manter em santidade e amor. Sabemos, Pai, que muita gente não crê, mas é uma realidade, Pai. Essas coisas são uma realidade. Que nós possamos entender, Pai, onde estamos, como estamos, e que o Senhor possa ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza nesse tempo. Senhor, perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Senhor, a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o seu Filho. Obrigado pelos aniversariantes. Obrigado, Senhor, por cada homem e mulher que está aqui e que o Senhor possa transformar nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Nós assim te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, amados. Deixe o seu like, assine a notificação, seja parceiro. Deus abençoe. Graça, paz e prosperidade sejam da parte de Cristo. Em nome de Jesus. Até amanhã.